Paz do Senhor, queridos e queridas, preciosos do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um culto online diretamente da sede internacional da Igreja Apostólica da Conquista. É muito bom estar com você, é muito bom poder chegar até você na tua casa, aí onde você está, na tua sala, na cozinha, no hospital, no trânsito, onde você estiver. É muito bom chegar até você com a palavra de Deus. É muito bom nós podemos compartilhar as grandezas do nosso Rei, nosso Senhor Jesus, com o teu coração. Obrigado pelo teu carinho de estar se conectando. Avisa as pessoas que você tem contato, compartilha esse link. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, TV e A Conquista. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque você será acionado em todos os eventos, todos os cultos, todas as ministrações, as lives, podcast, culto presencial, culto online, pela TV. Você vai ficar por dentro de tudo. E se inscreve, clica no sininho também, porque daí você vai receber de primeira mão toda a nossa agenda, tudo aquilo que está acontecendo, os cultos, etc., conferências. Vai ter muita coisa bacana agora até o final do ano. Você não vai querer ficar de fora, com certeza. Então, se conecta com a gente, avisa as pessoas, manda para o teu GR, a tua célula, manda para a tua família. E eu quero mandar desejar um beijão para todo mundo que está com a gente em São Paulo, no Brasil, em vários lugares do Brasil. Eu sei que o pessoal tem acompanhado nossas lives, nossos cultos, e tem sido uma bênção mesmo, né? Isso só pode ser expressão do teu carinho, do teu amor, e Jesus nos ligando através da palavra de Deus, amém? Eu abençoo você, agradeço muito você por esse carinho. Para a gente sempre é uma honra poder estar contigo, se conectando com a palavra de Deus, amém? Então eu vou orar, lembrando que já tivemos duas palavras a respeito desse tema que nós estamos trabalhando nessas 4 quintas-feiras. Nós estamos trabalhando com esse tema sobre o dom de Deus para nós. Não é? Então hoje nós vamos dar continuidade. No primeiro vídeo, no primeiro culto, nós falamos a respeito do dom que nós temos, que é o dom do Espírito Santo. E as pessoas perguntam, quais dons que nós temos? Queridos, nós não temos dons, nós temos um presente, um dom, que é o Espírito Santo, e ele manifesta dons, presentes, ações, atitudes, movimentações espirituais, sentimentos e percepções e pensamentos em nós e através de nós, sempre para abençoar pessoas, abençoar o corpo de Cristo. Então toda manifestação de um dom, que é o Espírito Santo movendo em nós, sempre terá o objetivo de tocar e abençoar pessoas e, com certeza, glorificar o nome de Jesus. Nunca uma manifestação de um dom, de um sinal espiritual, até mesmo um milagre, uma cura, nunca nada poderá exaltar o nome de um homem. Porque se exaltar o nome de um homem, corremos o risco de nos perder. Entendeu? Então é importante ficarmos atentos sempre, quando Deus manifestar um dom através da minha vida e da sua, nunca a gente pode esquecer de que a glória toda pertence a Ele. Tudo é pela graça dEle, tudo é pelo amor dEle. Então as pessoas perguntam assim, apóstolo Ricardo, que dom que eu tenho? Eu te digo já de cara, sem medo de errar. Se você entregou a tua vida para Jesus, você tem um dom aí dentro, que é uma pessoa que mora em você, chamado o Espírito Santo. E esta pessoa dentro de você vai se manifestar de várias formas, que aí vai ter os dons de Deus, que eu falei na nossa segunda ministração. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda, você entra lá na TV e A Conquista, nosso canal do YouTube, e você vai ter lá os temas sobre dons, e você pode assistir, até para você entender o fio da meada, como é que a coisa acontece. Então na primeira ministração nós falamos sobre o dom, a pessoa do Espírito em nós. Na segunda ministração nós falamos sobre os dons de Deus, sobre servir, sobre ensino, sobre generosidade, sobre encorajamento. São alguns dons de Deus que manifestam
através do Espírito que está em nós, colocando realmente em nós ações, sentimentos e atitudes para abençoar outros, abençoar o corpo de Cristo, abençoar o reino de Deus. E hoje, nessa terceira ministração, eu vou conversar com você sobre os dons de Cristo. Os dons de Cristo que foram derramados para a igreja, o corpo de Cristo. Combinado? Então fica firme aí, avisa todo mundo, eu vou fazer uma oração agora, lembrando que você está vendo aí o nosso WhatsApp, você pode mandar o seu pedido de oração, que nós estaremos encaminhando para a nossa equipe de intercessão. Nós temos um ministério de intercessão muito focado, muito forte aqui, e eles oram com muita seriedade, com muito comprometimento, cada pedido de oração. Combinado? Eu vou orar então, vamos consagrar esse culto para o Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai amado, eu adoro o teu nome, eu quero declarar que eu te amo, que eu te adoro, nós nos rendemos diante da tua presença, e eu te peço, querido Espírito Santo, que o Senhor venha falar e ministrar as nossas vidas, a cada um que está conectado, a cada um que está, Senhor, ligado com a gente, aqueles que estão aqui ouvindo agora, ou vão ouvir depois em algum momento, que a tua unção e a tua palavra possa estar falando no coração de cada um, trazendo ativação, trazendo avivamento, entendimento daquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, Pai. A Ti desde já nós damos a honra e a glória, paralisamos qualquer tipo de interferência espiritual do mal, contra esta transmissão, contra este culto. Desde já, Senhor, levamos cativos nossos pensamentos ao Teu senhorio, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, o dom é algo fundamental para esses dias. Por quê? Porque o dom do Espírito dado em nós, que coloca o fundamento do amor, não é? Porque sem amor não acontecerá a manifestação de dom, ou pode ser até que aconteça, mas o resultado não vai ser tão legal, porque tudo que a gente vai se mover através do Espírito, tem que ter uma plataforma de amor, né? Isso nós falamos na primeira ministração, no primeiro culto, a respeito desse tema, né? Na primeira quinta-feira nós colocamos isso, a necessidade de entender essa plataforma de amor. Na segunda ministração, no segundo culto, nós falamos a respeito do dom, né, dos dons de Deus, como é que o Espírito traz características do Pai, que é o serviço, que é a generosidade, que é o encorajamento, a profecia, o ensino, tantas coisas bacanas, legais, né, espirituais, que Paulo escreveu à igreja de Roma, que nós vimos lá, Romanos 12, de 6 a 8, depois você pode assistir o vídeo e estar meditando na sua palavra aí. Agora, hoje eu quero falar com você sobre os dons de Cristo. Então fica ligado aí, agora eu quero que você receba, você tem agora um momento, uma oportunidade, para você ser ministrado também, poder adorar ao Senhor Jesus, com o teu dízimo, com a tua oferta. Então receba essa palavra agora, e eu volto logo em seguida à nossa semeadura, para já falar com você sobre os dons de Cristo. Então eu deixo você agora aí, no nosso culto com o Mestre Felipe, que tem algo poderoso para ensinar ao teu coração. Até já! Olá, amados, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez um prazer para mim estar falando com vocês, trazendo aqui uma mensagem rápida sobre dízimos, ofertas e primícias. E hoje, amados, eu queria compartilhar rapidamente um pouco da parte doutrinária com relação ao dízimo, lá no Antigo Testamento. Então eu queria ler com vocês alguns versículos e entender quando o dízimo surgiu, com quais prerrogativas, quais propósitos e o que Deus tinha em mente ao estabelecer o dízimo na sua lei para o seu povo. Então vamos juntos? Então eu queria começar aqui na primeira passagem onde o dízimo ele vem à tona na Bíblia. Então nós estamos lá em Gênesis capítulo 14, estamos aqui no primeiro patriarca Abraão. Só relembrando, Abraão, né, Deus decidiu formar um povo através de um homem, ele formaria uma grande nação, se revelaria para o seu povo, se manifestaria com sinais, prodígios, maravilhas, se revelaria com o seu caráter, com a sua glória, e seria devidamente adorada inicialmente pelo seu povo e futuramente por toda a nação, por intermédio do que Deus faria a começar no seu próprio povo.
Então tudo começou com esse camarada aqui, Abraão, conhecido como o pai da fé. E nessa passagem é interessante que Abraão ele vai numa missão impossível, resgatar o seu sobrinho Ló e sua família, que haviam sido levados prisioneiros por 5 reis. E Abraão ele pega 318 homens e vai nessa missão impossível, porém crendo no Deus Todo-Poderoso, e de fato ele vence essa batalha. E é interessante que esses 5 reis já haviam vencido outros 4 reis, então nós temos aqui a riqueza de 9 reinos em jogo. Então quando Abraão volta vitorioso dessa batalha, permitam-me brincar aqui, ele volta como sendo o Elon Musk da Mesopotâmia aqui na ocasião, talvez o homem mais rico aqui da terra. E nessa passagem Abraão ele vai encontrar um sacerdote do Deus Altíssimo que tinha por nome Melquisedeque. O Novo Testamento vai jogar luz nesse personagem, nos mostrar que é uma figura muito forte do Senhor Jesus Cristo, tanto que ele se apresenta com pão e vinho, 2 elementos muito fortes ali do que Cristo fez, da sua obra, tá? Mas esse não é o foco do vídeo. E o sacerdote Melquisedeque, ele abençoa Abraão e realmente declara: Abraão, você venceu essa batalha porque o Senhor Deus Todo-Poderoso realmente te concedeu isso. E ao ouvir essas palavras, Abraão ele fica tão grato a Deus e decide honrar a Deus. E a maneira que ele decide isso é olhando para aquelas riquezas, para aqueles despojos que ele trouxe, e ele separa voluntariamente 10% e entrega a Deus, porém por intermédio do representante de Deus aqui na terra, que era o sacerdote. E a intenção de Abraão talvez é que esses recursos fossem usados ali no serviço e culto a Deus, que provavelmente Melquisedeque exercia na cidade de Salém, que posteriormente viria a se chamar Jerusalém, porém a Bíblia não nos dá muitos detalhes desse sacerdócio exercido por Melquisedeque. Mas o ponto aqui é que, inicialmente de forma bastante voluntária, Abraão decide entregar a Deus, honrar a Deus, em gratidão a Deus, ele separa 10% e entrega para um representante de Deus. Essa foi a primeira vez que o dízimo surge aqui na palavra. Ainda no livro de Gênesis, é interessante que Jacó ele também vai citar o dízimo, e então é possível inferir que se Jacó conhecia a prática do dízimo, provavelmente ele aprendeu com seu pai Isaac, que por sua vez aprendeu com Abraão. Então a palavra nos dá a ideia de que essa prática começou a ser comum ali entre a descendência de Abraão. Mas é interessante que Jacó, por exemplo, que era conhecido como um enganador, até Deus trabalhar muito forte na vida dele, ele já começa a usar o dízimo como moeda de troca, talvez. Então depois você pode ler com calma esse versículo que está aí na tela. Ele começa a dizer, né? Se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo e aquilo outro, então eu te adorarei e eu entregarei o dízimo. Então talvez por isso nós vamos ver na sequência que Deus estabeleceu na sua lei de fato como ele gostaria que o dízimo fosse praticado, com as motivações corretas e com os propósitos corretos. Então, nós sabemos a história, a partir de Jacó virão 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Eles serão feitos escravos ali no Egito por muitos e muitos anos, até o povo clamar e Deus enviar o libertador, que é Moisés. E Deus opera muito forte ali com as 10 pragas, liberta o povo das mãos de Faraó. Enquanto eles estão indo para a terra prometida, caminhando ali no deserto, é onde Deus vai trazer à tona, por intermédio de Moisés, a sua lei, a lei mosaica. O que seria a lei, a grosso modo? A lei, ela reflete o caráter de Deus, a santidade de Deus, os atributos de Deus e a vontade de Deus para o seu povo, a maneira como Deus desejava, né, aqui na ocasião do Antigo Testamento, que o seu povo vivesse com relação a absolutamente tudo. Então tínhamos leis muito claras, são mais de 600 mandamentos que Deus deixou para o seu povo. Então, em primeiro lugar, a lei reflete o caráter de Deus, e em segundo lugar, ela reflete o quanto nós somos incapazes de viver perfeitamente da maneira que Deus deseja e a necessidade que nós temos de um Salvador que cumpra a lei no nosso lugar. Então a lei vai apontar também muito forte para o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus, mas também esse não é o tema do vídeo de hoje. Então, na lei, Deus estabelece uma série de coisas e, dentre elas, como o dízimo deveria ser praticado pelo seu povo.
E aqui nós temos o Estado teocrático, teocracia. O que é isso, Felipe? A teocracia é um modelo de governo onde Deus governa o seu povo por intermédio das suas leis e dos seus representantes. Então, Deus estabeleceu regras muito claras por intermédio da sua lei e o povo deveria se submeter em obediência ao seu Deus, observando e obedecendo a lei. E foi na lei que Deus estabeleceu também a prática dos dízimos. Então, foi aqui que Deus estabeleceu, por exemplo, a tenda do encontro ou tenda da congregação, que seria o local onde seria feito sacrifícios a Deus, culto a Deus, por intermédio dos sacerdotes e dos levitas, e seria ali que os dízimos deveriam ser entregues. Então acompanha aí comigo. Os dízimos se tornam parte da religião nacional de todo o povo judeu. Os recursos eram direcionados para o templo. E para quê? Com qual motivo? Primeiro, para as necessidades dos sacerdotes, que eram pessoas dedicadas ao serviço e culto a Deus. Logo, eles não trabalhavam, não tinha como obter o seu próprio sustento. E Deus, de maneira muito sábia, determina que aqueles que trabalham separariam 10%, seria entregue no templo, para a manutenção do templo e para que os sacerdotes não passassem necessidade, para que eles pudessem viver também e usufruir desses recursos que chegavam para o templo. Então, em primeiro lugar, suprir as necessidades dos sacerdotes que estavam ali dedicados ao serviço a Deus e também para suprir as necessidades dos mais pobres. Então, eles tinham essa missão também de identificar os mais pobres, os mais necessitados, e esses valores que eram entregues ali no templo também eram direcionados para que os mais pobres não pudessem ser mantidos. Então perceba que é algo equilibrado, justo, Deus realmente se preocupando com todos e de maneira muito equilibrada, nivelando, garantindo que ninguém iria passar necessidades. Então o povo passa a encarar o dízimo a partir da lei como parte do culto a Deus. Então eles cultuavam a Deus de várias maneiras e uma delas era também obedecendo esses mandamentos dos dízimos, ok? E aqui algumas características muito fortes dos dízimos que nós entendemos que são válidas para nós hoje, mesmo nós que não vivemos debaixo totalmente da lei mosaica, nós entendemos que esses valores estão muito fortes presentes para os nossos dias hoje. Então, primeiro, o dízimo é algo participativo, ou seja, pressupõe a participação de todos, sem exceção. Ok? Tendo em vista que todo o povo de Deus quer obedecê-lo e agradá-lo. Então não tem aqui distinção de pessoas. Inclusive os próprios levitas, quando nós lemos no Antigo Testamento, eles também eram direcionados por Deus a, por sua vez, entregar o dízimo dos dízimos. Ou seja, ninguém deveria se abster da obediência desse mandamento. Isso é muito interessante também. Então é algo participativo, é algo proporcional. Ou seja, se eu tenho pouco, eu vou dar 10% de pouco, se eu tenho muito, é 10% de muito, então não é um número fixo, né? Então não tem desculpa, vai ser proporcional ao que cada um tem. É algo regular, obedecendo, claro, a temporalidade dos recursos. Então muitas vezes o dízimo era dado anualmente porque a colheita era a nível anual. Hoje o nosso modelo de trabalho, em sua maioria, é mensal, por isso que nós entregamos de forma mensal esses valores, o nosso dízimo a Deus. Então é algo regular, não é algo que, esse mês eu quero, mês que vem eu não quero, né, aleatório. Tem que ter uma regularidade para que esses valores, esses princípios sejam cumpridos, né, de sustento da casa do Senhor, dos necessitados, daqueles que estão dedicados ao serviço e culto a Deus. Então tem que ser algo regular. Expressa a nossa generosidade, podemos ir além, a nossa gratidão, nosso temor a Deus, a nossa obediência, supre necessidades, como já foi dito, e antes de mais nada, um ato de adoração, de obediência ao que Deus estabeleceu, de honra a Deus, de reconhecer que tudo vem dele, tudo é para ele, nós estamos simplesmente devolvendo parte daquilo que ele nos entrega diariamente. Então aqui nós temos algumas características muito fortes do dízimo. Aqui algumas referências que eu não vou ler por conta do tempo, mas você pode pausar e depois meditar na palavra nesses endereços, ok? E aqui, já indo para o fim, um texto muito conhecido de Malaquias, de Deus cobrando muito forte o seu povo por não estar obedecendo à prática dos dízimos que ele estabeleceu. E nesse texto nós vemos que tem bênçãos para aqueles que obedecem, maldições para aqueles que desobedecem, e é o próprio Deus
trazendo à tona aquilo que ele estabeleceu na sua lei, tendo em vista que o povo não estava mais muito preocupado com essa prática. Vamos ler rapidamente? Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Então perceba que é um nível aqui de exortação muito forte da parte do Senhor. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos, que a gente acabou de ver, e não os seguiram. Agora voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Olha que interessante a resposta. Deus dizendo, mas vocês têm me roubado sim. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas que eu estabeleci lá na minha lei. E por conta disso, olha que interessante, estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. E aí Deus vai trazer o povo de volta para o caminho correto. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem. Tudo vai funcionar exatamente como deveria, o Senhor está dizendo. Então, todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha que interessante. Deus estabelece, ele cobra o seu povo quando eles deixam de cumprir, mas ao mesmo tempo ele garante bênçãos, garante abertura das janelas dos céus sobre aqueles que praticam com a motivação correta, com regularidade, realmente com as motivações corretas que Deus estabeleceu na sua palavra. Talvez no próximo vídeo a gente fale sobre os dízimos no Novo Testamento. Aqui foi uma pincelada com relação ao Antigo Testamento, mas que você possa guardar esses valores no seu coração. São propósitos maravilhosos que Deus estabeleceu e Ele garante que abençoará aqueles que cumprem esse mandamento, que você possa ter isso muito claro no seu coração, que você está patrocinando a obra do Evangelho ao ser fiel e obediente a Deus nesses mandamentos que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Amém? Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, eu quero te adorar, te glorificar, Senhor, pela tua lei, pelos teus mandamentos que são bons, que são justos, que refletem o teu caráter, Senhor, e a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos entregar, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu, não por obrigação, não com peso, Senhor, mas com alegria, por estar entregando pouco daquilo que o Senhor nos dá gratuitamente todos os dias, pois absolutamente tudo pertence ao Senhor. Que esses valores possam estar nos nossos corações, Pai, e que praticando-os da maneira correta, com as motivações corretas, Pai, que nós possamos cada vez mais viver as Tuas bênçãos, Senhor, em cada área das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo com toda sorte de bênçãos, Pai, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Fiquem com Deus, amados. Até mais. Que bom, glória a Deus, que bom que você teve a chance de semear, de ser ensinado na palavra, tem sido poderosíssimo, né? Esses ensinos do mestre Felipe. O mestre Felipe tem uma unção de mestre, ordenado ao ministério de mestre, que é um dos dons de Cristo, E eu quero ler com você, né? Esses dons de Cristo, é importante que você saiba que esse já não é algo tão assim distribuído geral, não. Esses são alguns que Deus escolhe no corpo de Cristo para liberar esses dons de Cristo, mas com um propósito muito específico, que eu vou estar compartilhando com você nessa ministração. E a nossa equipe de mídia já está pondo aí na tela, você já pode ver aí na tela, já deve estar aí aparecendo para você em casa. E eu quero ler com você. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, verso 8. Ele diz assim, ó. Por isso é que foi dito, quando Jesus subiu em triunfo às alturas, ele levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Segura um pouquinho aí para mim. Então o que acontece? Aqui ele está dizendo assim, quando Jesus
ele foi lá no inferno, quando ele morre. E quando ele subiu às alturas, ou seja, ressuscitou e foi levado aos céus, ele levou o cativo, levou preso. Tudo aquilo, muitos prisioneiros eram aqueles demônios que prendiam a minha vida, que não permitia as pessoas fluírem naquilo que ele tinha para o reino de Deus e para a igreja. Então ele não só leva cativo o cativeiro, tem uma outra versão que diz assim, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, aquilo que nos prendia, ele levou preso. Só que ele não levou preso só aquilo que me prendia, ele deu dons aos homens, deu dons aos homens. Aqui são os dons de Cristo, os dons da ressurreição. Olha o próximo verso, que interessante. O que significa Jesus subiu, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então Jesus preencheu todas as coisas. Olha o verso 11. E ele, Jesus, ele marcou, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Segura um pouquinho aí, por favor, mídia. O que ele está dizendo? Ele falou que ele deixou 5 ministérios, que são 5 dons de Cristo para alguns homens. Esse homens aqui, ele não está definindo o gênero, tá? Homens aqui é uma linguagem geral. Ele não está dizendo, deu para homens, sexo masculino. Ele deu para homens. Homens é pessoas, então tanto homem quanto mulher, tá ok? Estou deixando isso claro porque tem pessoas que não aceitam pastoras, que não aceitam profetisas, etc. Tal, mas eu entendo pela palavra, aqui na Igreja Apostólica da Conquista, nós entendemos pela palavra que ele concedeu dons aos homens. Homens aqui, lá no original da palavra, não está falando do gênero, masculino ou feminino. Ele está falando de pessoas que ele concede esse dom, ok? Então ele diz o seguinte, ele designou alguns para apóstolos, dons de Cristo. O que é o apóstolo? Essa palavra apóstolo vem de apostelos ou apóstolos, do grego e do hebraico, significa enviados para um propósito. Tá? Então a palavra do apostolado não são pastores promovidos, que tem pessoas que confundem, a pessoa era presbítero, aí virou pastor, aí virou bispo, aí virou apóstolo. Não, não é carreira. A unção apostólica são unções de pais espirituais, de pessoas que ganham maturidade no andar com o Espírito, e essas pessoas então, elas como pais, elas querem ver os filhos sendo formados em Cristo Jesus, ou seja, os apóstolos são aqueles que garantem a formatação, garantem o trilho da igreja, o projeto original de Deus, para o corpo de Cristo, ou seja, a santificação, a formação em Cristo, garantir que a doutrina está no lugar correto. Os apóstolos davam testemunhos da ressurreição de Jesus. Então, normalmente o ministério apostólico é marcado por curas, é marcado por muitos milagres, é marcado por respostas, por libertação, de restauração. Então o apostolado, querido, e hoje a gente fica muito preocupado, eu não estou julgando ninguém, mas as pessoas às vezes convertem, dá 1 ano, 2, aí eu sou um apóstolo. Isso é muito complicado, porque o apostolado, ele é alguém que caminhou, que ele está entendendo o desenho, como é que Deus quer a sua igreja, não a igreja instituição, mas como que tem que ser edificado o corpo, qual é o fundamento dos apóstolos, o fundamento que é Cristo, como que se edifica. Então o apostolado, ele é aquele que traz a visão do reino, a paternidade sobre o corpo de Cristo. Então esse é o apostolado, são pessoas que realmente você vê Paulo, você vê Pedro, você vê Tiago, e esses foram os apóstolos do Cordeiro, mas nós temos os apóstolos, porque esses 5 ministérios que Paulo escreve ali aos Efésios, ele não cessou no tempo de Jesus e daqueles 12 apóstolos, de jeito nenhum. Senão assim teria cessado também profetas, evangelistas. Não, esses 5 ministérios de Jesus, eles estão ativos até hoje, atuando. Então normalmente os apóstolos são plantadores de igrejas, os apóstolos eles recebem uma visão de reino, trazer a glória do reino. Normalmente os apóstolos, eles não atuam só pastoreando uma igreja local, mas está pensando em ajudar o reino de Deus se expandir. Então esse
é o apostolado. É por isso que ele deu uns para. Ele não é para todo mundo será apóstolo, não. Isso tem caminhada, isso tem paternidade, tem que gerar, tem que estar crescendo. Não que são melhores, super espirituais, nada disso não. Mas as marcas do apostolado são muito claras na palavra de Deus. Outro dom que é de Jesus, que ele deu aos homens, é o dom de profeta. Porque uma coisa, na ministração 2 eu falei sobre a profecia. Quem profetiza, profetiza na medida da fé. Falar inspirado por Deus a respeito de uma circunstância é profetizar. Todo cristão pode profetizar. Eu diria eu vou ser até um pouco mais incisivo. Todo cristão deveria estar profetizando. Ou seja, porque se eu tenho relacionamento com o Espírito Santo, e eu tenho relacionamento com a palavra de Deus, tudo que eu falo tem que vir inspirado não por demônios, não pela minha carne, mas ser inspirado pelo Espírito Santo. Isso é profecia. Agora, profeta no ofício de Cristo, são pessoas que vão, o profeta com P maiúsculo, que o pessoal fala, são aqueles que profetizam, eles ouvem a Deus e edificam a igreja, falam com a igreja, mas treinam também pessoas para profetizar. Então esses dons de Cristo, o apóstolo, fundamentar a igreja, milagres, dons, curas, qual que é o papel do apóstolo? É só ele é o apóstolo? Não, mas é treinar o corpo de Cristo para fluir nesta unção também. Esses 5 ministérios é para ensinar as pessoas, treinar os santos, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, para fluir nesses dons de Cristo. Então, o profeta é aquele que ele vai falar da parte de Deus, os mistérios de Deus, ele vai mostrar a direção clara. Então, da mesma forma que o apóstolo tem a planta, o projeto como um todo, os profetas são aqueles assim como se fosse o controle de qualidade. Olha, nós não podemos perder esse foco. Olha, Deus está dizendo aqui, cuidado por aqui. Os profetas são as trombetas, eles dão os alertas, e isso é muito interessante, ok? Ele está dizendo também que outros, Jesus concedeu para serem evangelistas. Quem são os evangelistas? É aquelas pessoas que têm um dom de Cristo para ganhar almas? Sim, para ganhar almas, mas para treinar pessoas de como ganhar almas. Então esses ministérios de Jesus, eles foram dados para a igreja. Eles não são donos da igreja, eles foram dados para a igreja, para treinar os santos. O apóstolo, o profeta, o evangelista também são membros da igreja, fazem parte do corpo de Cristo, mas são pessoas que Deus levanta para se tornar evangelistas, para treinar. Então o evangelista, ele ganha almas, o sonho dele é ganhar alma, ele não pensa outra coisa, ele quer ver a alma indo para o céu, saindo do inferno, ele está muito focado no evangelho, ele quer que realmente as pessoas conheçam Cristo, e está muito certo, muito certo. Agora, ele vai lá, ele ganha uma pessoa, a pessoa entrega a vida para Cristo, e agora? Como é que orienta essa pessoa? Como é que a pessoa vai ser aconselhada? Ela precisa do pastor. Como é que ela vai ser ensinada na palavra? Como viver agora dentro dos valores do reino de Deus? Precisa dos mestres. Como que ela vai entender um projeto de vida eterna, de fluir de dons, de curas dos dons e tal? Vai precisar do foco apostólico. E como é que ela vai se mover? Como é que essa pessoa agora vai se mover para realmente ouvir a Deus, discernir a palavra, ter revelação? Ela vai precisar ser ensinada a se mover no profético também. Então veja, queridos, esses 5 ministérios, o evangelista ele ganha alma, e o pastor cuida de gente. Tem pessoas que gostam de cheirar ovelha 24 horas. São pastores, normalmente o pastor ele cuida do seu rebanho local. Está sempre com gente, está sempre conversando, ele está sempre cuidando, está sempre amando, está sempre perto. E o mestre quer ensinar, o mestre quer passar as verdades da palavra, quer treinar pessoas. Então, queridos, eu louvo a Deus mesmo, louvo a Deus. Porque aqui na Igreja Apostólica da Conquista, isso não é propaganda não barata, é só para dizer para você como nós temos entendido isto pela palavra de Deus, mas graças a Deus nós temos esses 5 ministérios de Cristo funcionando dentro da igreja.
funcionando. Nós temos os evangelistas que fazem as casas de Cornélio, as casas de paz, os grupos de evangelismo que visitam, né? Nós temos aqui equipes que gostam de pastorear através das nossos GRs, as pessoas cuidam uma das outras, cesta básica, visita, oração. Nós temos os mestres, nós temos uma equipe de ensino, inclusive nós temos uma plataforma EAD sensacional. Se você tiver interesse em estudar fundamentos da fé, entra lá, EAD e a Conquista, joga lá no Google que já vai cair na plataforma. Você faz os cursos com a gente, com pastores, com líderes que tem esse dom para ensinar mesmo, muito, muito bacana. Nós temos profetas também aqui dentro. Temos pessoas que profetizam, tem crianças que profetizam aqui dentro. Nós temos ministérios de dança que profetizam. O nosso louvor normalmente profetiza muito nos cultos, né? A minha esposa profetiza muito, e vários homens e mulheres jovens que profetizam. E temos também uma igreja com a mentalidade apostólica, no sentido de plantar igreja, de investir em missões, de investir em frentes, colégio que nós temos para o princípio cristão. Então o apostólico, ele está sempre trazendo o reino de Deus para todas as frentes, na frente da educação, na frente da adoração, no ensino. Então esses 5 ministérios de Jesus, eles têm que trabalhar juntos. Não tem um é maior, outro é melhor, o apóstolo é mais importante, o evangelista. Não, o apóstolo não consegue edificar reinos se o evangelista não ganhar almas. Embora todos nós devemos ganhar almas. Entende? Todos nós podemos profetizar? Sim, todos nós, mas nem todos serão apóstolos com A maiúsculo, profetas, que são ordenados àquele ministério. Todos podem pastorear, amar pessoas, mas nem todos receberão uma ordenação pastoral. Podemos cuidar de ovelhas, mas nem todos estarão à frente de uma igreja local. Você entende? Então, por um tempo, querido, aí, alguns tempos atrás, o pessoal se movia algum dom, é pastor. Cuidava de gente, é pastor. Ensinava bem na escola bíblica, é pastor. E todo mundo virou pastor. E na verdade as pessoas começavam a se frustrar. Peraí, mas eu amo pessoas, mas eu não sou pastor. A minha praia, eu gosto mais de lá ganhar alma. Mas eu não sou muito do aconselhamento e tal. Ah, que legal. Que bacana, querido. Então por isso tem que ter pastores na igreja, pastoras, pessoas que vão cuidar. Tem uns que gostam mais de se mover no profético, de ter revelação, de compartilhar. Ele é profeta, mas às vezes ele não é tanto de ir, de fazer uma visita pastoral, ou até às vezes é um pouco mais tímido, não é tanto de compartilhar a sua fé como evangelista. Você entende? Outros às vezes não conseguem entender uma dimensão de reino, de algum profeta, de algum apóstolo, que no sentido de um projeto grande, de algum avanço. Às vezes a pessoa não entende, não é porque ela é ruim, ou porque ela não quer, ou porque o coração dela é complicado, nada disso. É que às vezes ela não consegue entender essa dimensão apostólica. Então, é importante, querido, que esses 5 ministérios, eles trabalhem juntos. É óbvio, que cada um desses 5 ministérios dá para ser um culto, dá para ser um seminário, dá para escrever um livro. Inclusive tem vários livros escritos em cada um desses ministérios. Agora, o porquê, olha o próximo verso. O porquê, qual é a finalidade desses 5 ministérios que Jesus colocou na igreja? Com o fim, com a finalidade, por que tem os 5 ministérios? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? É todo o corpo de Cristo, toda a membresia. A fim de preparar os santos para quê? Para a obra do ministério. Ou seja, para todo mundo estar evangelizando, aprender a profetizar. Só que alguns vão ter nuances mais fortes. Eu me identifico mais evangelizando, eu me identifico mais pastoreando, outros se identificam mais profetizando. Mas todos nós temos que entender que nós temos que trabalhar juntos para realizar o ministério. Até quando? Olha lá, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo seja edificado. Até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Unidade da fé. Unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus. Olha que interessante. Então nós vamos preparar para o ministério. Preparar as pessoas no ministério. Qual ministério? O ministério até que todos nós chegamos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, que a gente conheça Jesus na plenitude. E cheguemos ao quê? À maturidade.
Então esses 5 ministérios têm que trabalhar com o corpo de Cristo para que as pessoas tenham unidade na fé, todos crendo em Jesus, todos conhecendo Jesus, o Filho de Deus, e é que a gente chegue à maturidade. Maturidade, não mais como criança, mas em maturidade em quem? Em Cristo. Não é maturidade só de ser mais velho, 50 anos, 70 anos, 40 anos, 20 anos, não. A maturidade em Cristo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, é muito importante esses 5 ministérios, 5 dons de Cristo. Por isso que, se você está me ouvindo, e você é um pastor de uma igreja local, é muito importante que a gente tenha essas unções fluindo na igreja. Eu tenho pessoas aqui na igreja, por exemplo, o Bispo Jair. O Bispo Jair é uma pessoa que, ele é um bispo, é um supervisor de obra comigo, faz parte da nossa diretoria, mas ele é uma pessoa que tem muita facilidade para fazer um apelo e ganhar almas. Né? Eu tenho outras pessoas aqui, por exemplo, o mestre Felipe, que agora há pouco ministrou você sobre dízimos e ofertas. Ele tem uma facilidade para ensinar detalhes da palavra de Deus, não são de mestre. Mas você tem outros, você tem outros que gostam de profetizar. Minha esposa mesmo, a Bispa Débora, às vezes ela está aqui num culto, ela está aqui no meio da adoração e ela pega o microfone e ela profetiza e gente é curada, tal. Eu tenho assim uma tendência mais de olhar o projeto como um todo, mais um apostólico, paternidade de corpo de Cristo. A gente, pela graça e misericórdia de Deus, a gente discipula muitos pastores em vários lugares do Brasil, inclusive temos discípulos que são apóstolos, são profetas. Por quê? Porque são pessoas que querem orientação, querem direção de obra, querem projeto de Deus para as suas vidas. Então, gente, a gente trabalha junto. Eu tenho outros aqui que são muito pastores, que gostam de estar perto de ovelha, de cuidar de pessoas com muito carinho, de encorajar, de orientar. Eu tenho vários. Temos a equipe de profetas aí na intercessão, que assim são muito usados por Deus, os levitas, os músicos, os adoradores, que se movem numa adoração profética, a dança. Gente, tantos diáconos, presbíteros, tantos. Então é importante que a gente tenha essa atmosfera. Mas o quê? Para promover uma igreja? Não. Olha o que ele fala, por que esses dons foram dados? Olha nesse verso 13 que está na tela para você. Olha, até que todos, significa que todo mundo que está no corpo de Cristo, se for submetido e entender a revelação dos 5 ministérios de Jesus, esses 5 dons de Cristo, todos nós vamos alcançar a unidade da fé. E às vezes a gente briga por coisa tão pequena, mas, querido, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas: você crê no Cristo, Filho de Deus ressuscitado, que morreu por nossos pecados? Creio. Eu também creio. Então, meu irmão, nós temos unidade da fé. Agora, se você usa calça, se você usa saia, se você torce para o time A, se torce para o time B, se você é isto, se você... Não adianta, você gosta do vermelho, outro gosta do azul. Não adianta ficar discutindo com essas coisas. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha que interessante. Qual é o foco de Cristo, desses dons? Esses dons de Cristo não são para promover a igreja ou para crescer a igreja. O dom de Cristo é para que a gente conheça quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo, revelado. Este é o foco da igreja. Até que a gente chegue à maturidade, não mais meninos, corre para cá, corre para lá, mas a fé em Jesus Cristo, e a gente atinja a medida da plenitude de Cristo. Olha o padrão, gente. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe muito comigo. A expectativa de Deus, sabe qual é? É que eu seja igual a Jesus. Que a gente seja igual, que nós sejamos iguais a Jesus. Plenitude, crescimento, chegar à estatura de Cristo. No caráter, no poder, na intimidade com o Pai e na santidade. Entende? Então os dons não é para promover homem, os dons não é para mostrar coisa espiritual. Isso é para que a gente chegue à medida da plenitude de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te agradecer, e eu quero orar agora, para que você possa ser muito, muito abençoado. E que se você sente, mas eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de profetizar, que bacana, o dom de Deus em você é importante para abençoar o corpo de Cristo.
não deixa isso se perder, não esfrie com isso. Realmente exercite isso, cresça nisso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar agora, quero te abençoar, lembrando a você que domingo nós temos 2 cultos poderosíssimos, né? Você pode acessar nossas redes sociais, IA Conquista Oficial, joga lá, @IA Conquista Oficial, você vai ver, esse mês tem tanta coisa bacana, tem evento de casais, tem evento de mulheres, tem conferência missionária internacional, tem tanta coisa bacana acontecendo este mês ainda de agosto, que você não pode ficar de fora, tá bom? Eu te abençoo. Pai, eu quero te agradecer pelos dons de Cristo liberados sobre a igreja. E o propósito, Senhor, é que a gente chegue à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Que a gente alcance a maturidade e a gente possa, Senhor, ter a medida, a plenitude de Cristo. Então, Senhor, ativa, cresce, aumenta as unções dos dons de Cristo na tua igreja, Senhor. Eu declaro essa palavra ativada em cada coração e dou a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor. E nós temos, a semana que vem, você vai ter a 4ª ministração sobre dons e manifestações. E aí eu vou estar entrando sobre os dons do Espírito Santo. Vou dar exemplo prático. Nós vamos estar orando pela sua vida também, para que você possa receber todas estas ministrações, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz. Um beijão ao teu coração.